O ano começou, e isso mais é um aviso. O calendário virou, as semanas estão passando e o tempo não espera ninguém. Então, para quem decidiu enfrentar 21 quilômetros ou 42 quilômetros nesse ano que está chegando aí, essa realidade muda completamente a forma que a gente tem que encarar os treinos. A partir de agora, não dá mais para ficar esperando, né, alguma coisa, entendendo o treino como algo secundário. Não dá para treinar quando sobra tempo, não dá para deixar a gente empurrando as coisas para frente, né? Essas distâncias, elas não aceitam um improviso no dia da prova e eles cobram um preparo, e se você não tiver preparo, chega com juros. Então, quando você escolhe correr uma meia maratona ou uma maratona, você não escolhe só uma prova, você escolhe um processo longo que você precisa passar, você escolhe meses de construção, muitas vezes a construção do seu condicionamento físico ela é silenciosa e muitas vezes é solitária. Então você precisa escolher abrir mão de alguns confortos em troca dessa consistência. E isso precisa estar claro desde agora. O maior erro de quem encara meia maratona ou a maratona raramente acontece no dia da prova, né? Acontece no começo do ano, quando você está começando, na verdade, essa preparação, quando ainda parece que tem tempo, parece que está longe a prova, né? E, na verdade, né, o corpo ele exige um respeito. E é aí que muita gente perde, né? Treina mais ou menos, falta aqui, faz um ajuste, negocia muito durante o treino, acha que não vai fazer muita diferença, mas faz. Sempre faz diferença. Cada treino que você deixa de fazer, hoje vai virar um problema lá na frente. Cada semana mal treinada, mal conduzida, vira uma coisa acumulada, né? Acumula os dias de treino. E a prova cobra tudo de uma vez só. Correr 21 quilômetros não é só o dobro de 10. E correr 42 não só são duas meia maratonas. São desafios completamente diferentes. Então o corpo ele precisa aprender a sustentar um esforço por mais tempo. A mente, que é a principal vilã, precisa aprender a permanecer ali quando tudo começa a incomodar e a gente precisa construir esse psicológico com treinos, rotina, repetição e principalmente com compromisso. A partir de agora, o treino precisa ser tratado como parte do seu dia, sem negociação. Não é só uma coisa que você faz quando sobra tempo. Tá? O treino vai organizar o seu tempo. Ele é importante agora para você. Treino sério não significa treino forte todos os dias, o tempo todo. Significa treinar com intenção, significa entender o objetivo de cada sessão de treino, significa respeitar os dias leves, encarar dias difíceis novamente, sem negociação durante o treino, né? Você vai ter treino confortável? Vai, treinos leves. Mas vai ter treino chato, vai ter treino forte, treino cansativo. Vai ter dia que o corpo vai reclamar antes mesmo de você começar a treinar. E é exatamente nesses dias, nos dias mais difíceis, que a gente vai ver quem está lá realmente disposto a enfrentar o que tem que ser feito. O treino sério, ele não aparece só no volume, só nos treinos mais longos. Ele aparece no sono, na alimentação, na recuperação, na forma como você lida com o cansaço, com a frustração. Nem sempre você vai conseguir completar o treino do jeito que você acha que vai ser. Correr 21 ou 42 exige maturidade, exige aceitar que nem todo dia vai ser, você vai se sentir forte, tá? Mesmo assim, o treino precisa acontecer. E é muitas vezes por isso que a gente fala que a pessoa precisa fazer uma prova de 10, uma prova de 15, não é pela distância, mas para ela entender que o treino cobra, que a prova cobra, que a distância cobra. E se você não tiver o comprometimento, a disciplina, no dia da prova você vai sofrer. Essas distâncias mais longas exigem
que você entenda que a consistência, que a constância ganha muitas vezes em uma pessoa que tem um condicionamento melhor. A disciplina vence a empolgação, né? O básico bem feito, semana após semana, dia após dia, treino após treino, constrói algo que num treino forte você não consegue construir. Agora é o momento de você ajustar a sua postura, assumir que essa escolha de correr tem um preço, que essa prova tem um preço, que essa distância tem um preço que você precisa pagar aos poucos, ao longo do ano, ao longo dos meses, né? E é muito melhor você fazer isso aos poucos do que tentar pagar tudo de uma vez lá na prova, né? A prova não é o lugar de você resolver os seus problemas, a prova é de executar tudo o que você fez no treino, né? Quem chega lá na largada, tranquilo, é quem treinou mais, né? Quem sabe exatamente o que você fez nos treinos anteriores é você mesmo. Quem corre bem lá no final, quem consegue ir bem, é quem começou empolgado, quem teve a paciência no início, no meio e no final do processo. Quem cruza a linha de chegada forte, não é quem teve sorte, quem teve os treinos mais fáceis, né? É quem respeitou o planejamento, mesmo quando ninguém estava olhando. E a partir de agora, o treino ele precisa ser tratado com seriedade. Isso não significa, né, perder o prazer de correr, mas significa dar valor ao treinamento. Significa que você está se preparando para alguma coisa maior, para algo grande, né? E algo grande exige responsabilidade. Não é sobre fazer tudo perfeito, né? Mas é sobre fazer alguma coisa que precisa ser feito, né? Sobre fazer o que precisa ser feito na maior parte do tempo, né? Vai ter erro, vai sim, vai ter ajuste toda semana, mas não precisa abandonar o processo e correr atrás quando chegar em cima, né? Hoje, para muita gente, esse é um ano do desafio, né? Você fez a escolha, né? Desafios reais não aceitam desculpas fáceis. Leva o treino a sério, né? Desde agora, seu corpo leva a sério, o descanso precisa ser levado muito a sério. Cada semana precisa entender cada semana como um passo, tá? Um passo de cada vez, um passo em direção à sua prova. Porque quando o cansaço bater lá na frente, e ele vai bater, né? Quando o ritmo cair, quando você ter treino desconfortável, ficar muito cansado, quando a mente cobrar, ela vai tentar fazer um negócio, ela vai tentar negociar com você, faz um pouquinho menos, faz um pouquinho mais leve. E se a gente correr um pouquinho menos hoje? É aí que você não pode aceitar essa negociação. Você vai precisar lembrar dos treinos que você fez, do seu comprometimento e também do que você deixou de fazer, tá? Isso faz muita diferença. Os dias que você deixou de sair, as manhãs que você deixou de ficar com a sua família, né? Esse é o preço que você está pagando por um objetivo que você está buscando. Então, confia no planejamento, confia no processo, confia no seu trabalho diário, silencioso, que ninguém vê, né? Ver a foto da prova é muito fácil, mas o que a gente constrói, né? Ninguém é capaz de tirar. 21 quilômetros é uma prova séria. 42 quilômetros, você tem que estar pronto. Não é sorte, não é milagre, não é improviso, é treino, é dedicação. A partir de agora, não dá mais para brincar, né? Você tem que entender que você tem um planejamento e que o tempo está correndo. Quer correr 42, quer correr 21, é só treinar. Mas tem que treinar.